primeiramente, boa noite a todos, né, que estão aqui nos acompanhando, aos que estão em casa também. Queria iniciar o culto com vocês lendo o Salmo de número 100. Ele diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Então eu quero agora que você acalme o seu coração, que a gente use esse momento para louvar o nosso Senhor, para engrandecê-lo, porque Ele sim é digno de toda honra e toda glória. Amém? Então, se você quer se colocar de pé, para a gente cantar, louvar, amém? Fique à vontade. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Amém. Com Deus não temos o que temer, amém? Por mais que as circunstâncias da nossa vida, algumas vezes, nos tragam alguma insegurança, mas com Ele não há o que temer, amém? Agora eu queria, pessoal, que vocês tivessem um tempinho, né, como a gente faz, para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vida, principalmente como é que está a nossa relação com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pela nossa conduta, às vezes que foi aos olhos de Jesus incorreta. Amém? Então eu queria que a gente desse um momentinho para a gente refletir aonde que a gente tem errado mais e pedir o auxílio de Deus para que a gente pare
que nos ajude, que a gente pare de cometer esses erros, de fazer coisas que não agrade, amém? Abra o seu coração, fale para ele agora tudo que está te incomodando. Sabe que com ele não tem mistério, não tem segredo. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus. Queremos pedir perdão por tudo que a gente faz de errado, meu Pai, por tudo que não Te agrada, meu Deus, pelos nossos vícios, pelo nosso egoísmo, pela nossa idolatria com bens materiais, com coisas que não são de Ti, que não provém de Ti, meu Deus. Por muitas vezes nos acharmos melhor que os outros, meu Pai. Por muitas vezes passarmos por um irmão ao lado e não prestar atenção nele, meu Pai. Por tudo, meu Deus. Sabemos que somos falhos, Pai, falhos. Mas somente o Senhor pode nos ajudar, tirar esse peso do nosso coração, meu Deus. Eu quero a Ti, somente a Ti, Senhor. Abro mão de tudo que for desse mundo, que for atrapalhar a minha vida, a minha relação com o Senhor, meu Deus. Me liberta de todo mal, de qualquer tipo de vício que pode atrapalhar a minha relação contigo, Pai. Te peço isso em nome de Jesus, meu Deus. Abra meu coração com o próximo, Pai. Para que a gente possa te doar mais para o irmão, para a irmã. Viver como a gente canta aqui, meu Pai, como em família. Corpo e família, meu Pai. Que a gente se una mais como igreja, como irmãos, Pai, cuidando um do outro, meu Deus. Que a gente fique próximo do outro, meu Pai. Mas principalmente, meu Deus, o principal, que a gente ande no seu caminho, Pai. Eu peço a sua ajuda para não deixarmos nos desviar do seu caminho, Pai. Esse mundo tem muita coisa que atrai a gente, meu Pai. Dinheiro, fama, poder, soberba. Isso tudo agrada ao nosso coração às vezes, Pai. E a gente sabe que isso é errado. Liberta a gente de todos esses males, meu Pai. Jogue, Pai, despeje humildade na gente, meu Pai. Derrame, meu Pai, sabedoria, humildade, para que pare de errar. Que a gente olhe mais para o outro, meu Pai, que a gente pare de achar que às vezes tá bom ou não tá, meu Pai. A gente sabe que as coisas não estão bem, que a gente faz muita coisa que não Te agrada, meu Deus. Por isso que eu estou novamente te pedindo perdão, meu Pai. Nos abençoe, meu Pai, nos guie, meu Pai, nos dê sabedoria, meu Deus. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essa canção conta isso, né, gente? Rendido estou. A gente acabou de fazer uma oração, abrir nosso coração. Estamos rendidos a Ele, ok? Nessa canção, se você quiser trazer seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade.
que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Liberta a gente, Pai, de tudo que não te agradar, meu Pai, te peço, Pai. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Eis-me aqui, perdoa, Pai. rendido estou. Perdoe, Senhor. Eu sou teu e tu és Entregue sua vida pro Senhor. Ele te ama, Ele sabe o que faz com a vida. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Mais uma vez. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Pai, receba esse louvor, Pai, que é sempre para te agradecer, meu Pai. Obrigado por nos amar, meu Pai. Amém, meu Pai. Amém. Vamos ler o Salmo de número 106. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão
e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Deus os salvou por amor do teu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e ele secou. Ele os fez passar pelos abismos, como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhes contaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus, e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se às cobiça no deserto e nos lugares áridos, puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou-lhes também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Datã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra o grupo deles, as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo de metal fundido. E assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou, de mão erguida, que havia de se arrasar no deserto. E também espalharia entre as nações a sua descendência e o dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça, de geração em geração, para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, se mesclaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Adoraram os seus ídolos, os quais se tornaram armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Derramaram-lhe sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que levaram cativos.
Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e os gloriemos ao teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. A igreja pode se sentar? Fala com o Rodrigo. Acende as luzes. Acende as luzes. Eu penso, boa noite. Eu penso que eu não preciso pregar depois da longa explicação do Salmo sobre a história de Israel no Egito. É tão importante. Não sei se vocês notaram. É tão importante essa história que ela deveria ser cantada em Israel. Não apenas falada, narrada, mas também cantada. Tudo para baixo. Queridos, boa noite mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Vamos chamar as nossas crianças aqui à frente. Vamos despedi-las para o culto infantil. Todas as nossas crianças, orar por elas e despedi-las juntamente com os professores para o culto delas, onde elas vão receber a palavra do Senhor. Vamos orar? Você pode estender as suas mãos em direção às nossas crianças aqui. Vamos abençoar a vida delas. Eu vou pedir para o Júnior, Marcos Júnior. Marcos pai, Marcos Júnior. E em breve vai ter o Marcos Neto. Pai querido, Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida dessas crianças, ó Deus. Nós sabemos o quão importante elas são para a igreja, ó Pai. Amém. Pois delas está escrito, Pai, que o Senhor fará delas um vaso forte, Pai. E elas serão, Pai, para nós o nosso futuro, a nossa esperança, a nossa continuação aqui, Pai. Amém. Pai, que o Senhor dê sabedoria a todos os professores, que o Senhor guarde a vida deles, ó Pai, que o Senhor dê discernimento e sabedoria em todas as aulas, ó Pai, para que essas crianças possam aprender o seu caminho, da sua verdade, da sua justiça, ó Deus. Amém. É por isso que nós oramos, Pai. E é por isso que nós já te agradecemos, porque em Cristo Jesus, não só as crianças, mas todos nós somos mais que vencedores. Amém. Amém. Deus abençoe. Queridos, nós chegamos mais um domingo para cultuar o Senhor, para buscar a Ele, para confessar os nossos pecados, para suplicar a ajuda dEle. Esse é o momento mais importante da vida, da semana. E graças a Deus que vocês estão aqui. Eu quero convidar vocês para que vocês abram as suas Bíblias. Livro de Êxodo, capítulo de número 10, versículo de número 21. Êxodo 10 e 21. Hoje nós vamos ver a continuação aí do nosso estudo, a nona praga, a praga das trevas. E nós já vamos orar. Vamos rogar a intervenção do Espírito Santo sobre nós, porque nós não ousamos
ler as Escrituras, estudar as Escrituras, sem pedir para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, para pedir para que o Espírito Santo abra a nossa visão e a gente possa enxergar a verdade do Evangelho revelada na Bíblia Sagrada. Portanto, nesse instante nós vamos orar. Eu quero que você ore. E não se esqueça de orar, queridos, pelos nossos irmãos que estão doentes, pelos nossos anciãos, especialmente a dona Lúcia, e também o nosso irmão Luiz, tá bom? Nunca se esqueçam de orar por eles, para que Deus possa abençoá-los. Hoje eu também vi uma cena na internet que me deixou muito chocado. Vocês sabem, não sei se vocês estão acompanhando, lá no Afeganistão, o Talibã tomou já o Afeganistão, e eu vi uma cena de uma família tentando fugir, que faz a gente agradecer muito a Deus pelo país que nós vivemos e as circunstâncias também que nós temos. Hoje nós fizemos as nossas refeições, tivemos o conforto da nossa casa. Isso vai aumentar em muito o número de refugiados no mundo. E aquelas mulheres que não conseguiram fugir, elas vão sofrer, queridos, certamente, a mais dura servidão na mão daqueles homens. Há igrejas clandestinas no Afeganistão. Há cristãos no Afeganistão que professam Jesus Cristo, que hoje iriam se reunir para cultuar a Deus, escondido, lá, sem o Talibã, eles já se reúnem escondidos. Agora, com o Talibã, a sobrevivência desses irmãos é algo que, se a mão de Deus não estiver sobre eles, certamente eles serão decapitados, que é a morte mais leve que eles impõem aos, eles dizem, traidores da causa muçulmana. Há muito sofrimento no mundo, irmãos. Há sofrimento também aqui. E por causa disso nós vamos orar, como a Bíblia diz. Se alguém sofre, está sofrendo, ore. Silvana, você pode vir orar? Nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta noite. Gratos, Senhor, gratos por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez. Gratos, Senhor, por termos liberdade, Senhor, de Te adorar, de Te louvar. No país onde nós temos essa liberdade, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós queremos mais uma vez dizer, Senhor, que nós queremos nos render a Ti, Senhor. Nos render ao Teu Santo Espírito, Senhor. Nos render à Tua vontade, ó Deus, nessa noite. Clamamos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós essa noite. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Faz o nosso coração transbordar da Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a receber a Tua palavra, ó Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento nesta manhã e que nós possamos, Senhor, receber a Tua palavra e ter entendimento dela, Senhor. Possamos guardá-la no coração e possamos praticá-la, Senhor. Nós já dissemos aqui, Senhor, o quanto nós somos pecadores e nos arrependemos disso, Senhor. Clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude mais uma vez, Senhor, a caminhar debaixo da Tua vontade, Senhor. Ajude, Senhor, a nação brasileira, Senhor, de tantas dificuldades que estamos passando, Senhor. Principalmente as dificuldades financeiras, Senhor, a crise política que enfrentamos. Pai, clamamos, Senhor, que o Senhor venha iluminar as autoridades, Senhor, a começar pelo presidente, Senhor, e todas as autoridades, Senhor, toda a sua equipe de trabalho, e também, Senhor, na esfera estadual e municipal, Senhor. Nós clamamos, Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine esses homens e mulheres do governo, Senhor, para que possam trazer planos, Senhor,
planos que possam trazer, Senhor, saúde para a nação brasileira em todas as áreas, Senhor. Saúde no requisito, Senhor, de melhoria da situação financeira, Pai. Ajude, Senhor, os milhares de desempregados, Senhor. E eu clamo, Senhor, também por toda a igreja, Senhor. Clamo, Senhor, que o Senhor nos desperte, Senhor, todos os dias, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, cada vez mais te buscar, Senhor. Para que nós possamos ser a resposta, Senhor, para as pessoas que estão desesperadas, ó Pai. Para as pessoas que já perderam sua esperança, Senhor. Clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Clamamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa noite, Senhor. Temos a certeza, Pai, que não é mais um culto, Senhor. Que não é mais uma noite na Tua presença, Senhor. Mas sabemos que o Senhor traz sempre coisas novas, Senhor. E o Senhor faz novas todas as coisas. Nós clamamos que essa palavra, ó Deus, que ela realmente é viva e eficaz e nós cremos que é a verdade. Que ela realmente, Senhor, seja cravada em nossos corações, ó Pai. E traga mudanças profundas, ó Deus. Ilumine a nossa alma em todas as áreas que precisam ser iluminadas, ó Deus. Nós clamamos, Pai, no nome poderoso, Senhor Jesus Cristo. Venha sobre nós essa noite, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a ser um povo, Senhor, que ouve a Tua voz, que obedece a Ti, Senhor, e que anda nos Teus caminhos, Senhor, acima de todas as circunstâncias, Pai. Nós clamamos essa noite e já te agradecemos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Com a Bíblia aberta, Êxodo, capítulo de número 10, versículo 21. Nós vamos iniciar nossa meditação hoje. Eu estou feliz de ter aqui a irmã do Wellington, seu esposo, os seus filhos. Que Deus abençoe vocês. Que vocês se sintam muito bem acolhidos aqui, tá bom? Que alegria ver essas crianças. Da última vez que você esteve aqui, só tinha uma, né? Amém. Seu irmão aqui quer ter mais um também. Cadê ele? Quer ter mais um também? Isso. Fala pro Renan aí na frente, a Jéssica, tá? Eu já não tenho mais idade para isso. Ali, ó, ali do lado, ó. Feliz o homem, o que, Renato? Que são os filhos. Tá bom? Feliz o homem, tá bom, Júnior? Douglas? Abaixo de 40, vocês podem ter um monte de filho ainda. Eu já não tenho mais 40. Quisera ter. Vamos lá, queridos. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu. Pedro, se você quiser projetar aqui, tá? E virão trevas. A nona praga é trevas. O Egito era um panteão de deuses. Existem 330 milhões de deuses na Índia. E no Egito não era diferente. E entre uns dos maiores deuses do Egito era o Sol. Sendo o faraó chamado de filho de Ra, filho do Sol, filho de Deus. Na verdade, o faraó era o anticristo. Ele dizia ser o filho de Deus, o filho do sol, o que iluminava toda a terra. E é sugestivo que a nona praga seja trevas. Deus, quando quer desafiar o Egito, quando quis desafiar o Egito, ele simplesmente apagou a luz. E olha o que aconteceu. Trevas sobre a terra do Egito,
trevas que se pode apalpar. Trevas espessas. Na verdade, o texto hebraico diz uma palavra que a gente pode se aproximar na tradução de trevas claustrofóbicas. É uma escuridão tão profunda que os egípcios, durante 3 dias, se desesperaram com a própria escuridão. Eu me lembro de um documentário que eu assisti há muitos anos atrás, de uma embarcação americana que foi explorar o Polo Sul. Eles erraram um caminho, o barco ficou preso em um complexo de gelo, e eles não conseguiram sair, e eles passaram o inverno polar. Durante 3 meses eles ficaram presos. E eles disseram o seguinte, que o que incomodou eles não foi a solidão, o frio e a fome, mas justamente o período de inverno que demorou 2 meses, em que havia uma escuridão profunda no lugar, que levou alguns da embarcação a um estado de loucura. Eu confesso para vocês que esses dias nublados, eu percebo que mexe profundamente com o meu humor. Eu não sei se mais alguém experimenta isto. Olha lá, ó. Eu não gosto muito. Tá, trevas espessas que se pode apalpar. Versículo de número 22. Moisés estendeu a mão para o céu. Não é mais o Arão que está trazendo juízo, é Moisés agora. E houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Trevas profundas durante 3 dias. Versículo 23. Os egípcios não podiam ver uns aos outros. Durante 3 dias, as pessoas dentro das suas casas não conseguiam ver umas às outras. E ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Quer dizer, se você levantasse, você iria tropeçar nas coisas da sua casa. Você iria provocar acidentes se você ousasse dirigir o seu carro para ir ao trabalho. Você não tinha condições de ir ao banheiro, você não tinha condições de ir ao fogão. Você não ia encontrar nada dentro da sua casa. O que ocorreu no Egito é o que ocorreu, queridos. Abra a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1. O que está acontecendo aqui no Egito é o que ocorreu no período anterior à criação. Olha o que a Bíblia diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E como que era a terra antes de Deus criá-la? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quer dizer, a vida sem luz, a vida sem a criação de Deus, é uma vida sem forma e sem vazia, é uma vida escura. Nós precisamos do quê? Nós precisamos do que ocorre no versículo 3. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Sem essa palavra de Deus e sem a atuação do Espírito Santo, porque os dois trabalham juntos, o Espírito Santo e a palavra de Deus, eles não se divorciam por nada. Sem isto, nós estamos vivendo uma vida sem forma e vazia, uma vida escura. E qual é o significado teológico de uma vida nas trevas, de uma vida escura? O significado é erro, ignorância total acerca das coisas mais
importantes da vida. Para pensar se não é este o reflexo da nossa sociedade. Uma profunda ignorância, um profundo erro no sentido da existência. Os homens não sabem por que eles estão aqui. Eles não sabem de onde vieram. Eles não sabem para onde eles estão indo. E eles não sabem de nada sobre as coisas mais importantes da vida. Pecado. A vida sem a luz, a vida na escuridão, é marcada pelo pecado. Pela hipocrisia religiosa. Pelo engano, o auto-engano e a tentativa de enganar os outros também. A vida sem a luz é o oposto da vida com Deus. Por quê? Porque a vida com Deus é uma vida marcada pela luz, pela claridade. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz. E não há escuridão alguma em Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3. O que João diz sobre trevas, sobre luz? Evangelho de João, capítulo 3, olha o que ele diz. Versículo de número 16. No texto mais conhecido da Bíblia, talvez o texto mais importante da Bíblia, nós vamos descobrir essa relação entre luz e trevas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos ler o restante. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Olha só, quem crê em Jesus não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Olha só. A condenação é esta. Vai além da moral. Vai além de certo e de errado. De tomar algumas decisões erradas da vida. Olha só. Qual é a condenação? A luz veio ao mundo. Quem é essa luz? Jesus. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz. Por que detesta a luz? Porque as suas obras são expostas. E tudo que os homens querem é cometer os seus pecados e mantê-los escondidos, enganando a si mesmo, a Deus e aos homens. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A humanidade está envolta em trevas. Essa é a verdade, queridos. E eu vou dar um exemplo para você das trevas. Os homens são capazes de elaborar teoremas, doutrinas extraordinárias sobre a vida humana. Um homem é capaz de levar o outro homem para o espaço, de pesquisar os oceanos, construir obras extraordinárias, mas ele é incapaz de reconhecer a verdade de Deus que está neste livro. E a
culpa disto não está no livro. A culpa está neles mesmos. Quando os santos da Bíblia oram, e nós deveríamos fazer essa oração sempre, eles pedem para que Deus abra os olhos deles, para que eles contemplem as maravilhas da lei de Deus. Eles não dizem o seguinte: Senhor, a tua palavra é muito difícil de entender. Não, eles não dizem isto, porque eles entendem que a lei é simples, os mandamentos de Deus são simples. É muito fácil de compreender, mas o problema está em nós que não enxergamos. Então eles pedem: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja a tua glória revelada em Jesus Cristo em cada página da Bíblia. São reflexos da cegueira, das trevas que há entre os seres humanos. Não conseguem ver a verdade, não conseguem enxergar Jesus Cristo, não conseguem ver a cruz de Cristo, porque para enxergar Jesus Cristo, nós precisamos de um grande holofote atrás de nós, que ilumine Cristo, abra os nossos olhos e mostre a sua cruz, mostre o seu amor, mostre a redenção, mostre a sua glória e satisfaça os nossos sentidos e eleve as nossas afeições a Ele e cure a nossa treva, a nossa cegueira. Nós precisamos do Espírito Santo para tirar a treva dos nossos olhos e nos trazer Jesus até nós. A palavra e o Espírito é o que traz luz aos homens. Abra a Bíblia de vocês em 2 Coríntios capítulo 4. Rapidamente. O nome bonito da Bíblia, né? 2 Coríntios capítulo 4. Meu coração dilata por vós, diz o apóstolo Paulo. Ô Coríntios, meu coração dilata por vós. 2 Coríntios capítulo de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele vai explicar aqui por que as pessoas não escutam o Evangelho, não aceitam o Evangelho. O problema não está no Evangelho. Ah, mas o problema está na igreja, que não sabe pregar direito. Também não. Ah, se a igreja tivesse uma banda de louvor mais atraente, atrairia as pessoas. Se o culto fosse assim, 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 iria encher a igreja. Também não. Mas pastor, eu prego o Evangelho para o meu parente há 30 anos. Mas olha só, pastor, se a gente pudesse adequar o Evangelho para a mente desse homem pós-moderno, da internet, de tanto conhecimento, de tanta capacidade, não é o homem da época de Jacó, de Mesulão, de Ananias. Paulo, olha o que ele diz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. 2 Coríntios 4 e 3. Agora o 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O mundo está em trevas. O diabo cegou o entendimento dos descrentes. O qual é a imagem de Deus. Jesus Cristo é a própria imagem de Deus que os homens não conseguem enxergar. Aliás, tem igrejas evangélicas que não conseguem enxergar porque elas não falam de Jesus Cristo. Versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos. Nós não pregamos sobre mensagens técnicas, práticas, sobre 7 passos para isso, para aquilo, para que você alcance a vitória. Não.
Não, não, não. Os pecadores não serão transformados com isto. Não. Não pregamos a nós mesmos, não contamos testemunhos nossos, não contamos as nossas biografias. Isto não leva a lugar nenhum. Mas a Jesus Cristo. Num dia que eu parar de pregar sobre Jesus aqui, vocês têm que mandar eu embora. A Jesus Cristo, como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês. Olha só, a maneira de ajudar os descrentes a conhecer a Jesus é a igreja se tornar uma comunidade de servos. Você quer ganhar alguém para Cristo? Sirva Ele. Porque Ele vai olhar para dizer o seguinte: nossa, eu não mereço ser servido, não mereço ser abençoado. E essa pessoa está fazendo por mim o que só Jesus poderia fazer. Eu quero o Deus dele. Assim, Paulo está dizendo que os olhos são abertos. Olha só. Por causa de Jesus, você vai servir as pessoas. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É Deus quem diz, você vai conhecer o meu filho. Quando isso acontece a conversão. Os olhos são abertos, as trevas se dissipam e a pessoa conhece a Cristo. Este é o significado das trevas. Total ignorância, erro, pecado, julgamento. Voltamos a Êxodo, capítulo 10. Agora vejam a diferença, versículo de número 23. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade. Durante 3 dias no Egito, trevas profundas. Uma casa em trevas é uma casa de briga, de contenda, de ódio, de competição entre os cônjuges. Uma casa em trevas é uma casa onde o dinheiro impera, onde o mérito impera e não tem graça lá dentro. Uma casa cheia de trevas é uma casa onde reina a pornografia, a imoralidade sexual, o sexo fora dos padrões de Deus. A casa em trevas é a casa onde reina a falta de perdão, falta de afeto. Sabe por quê? Porque todos nós temos dificuldades relacionais. Mas nós somos da luz. E como os filhos da luz, nós perdoamos. E o perdão é para quem não merece ser perdoado. Aliás, todas as dádivas do Evangelho é para quem não merece. Esses são sinais de uma casa onde tem luz. E a Bíblia diz que na terra de Gósen, lá onde estavam os filhos de Israel no Egito, havia claridade. E isso é um reflexo da nossa sociedade, isso é um reflexo do mundo. A igreja está aqui, vivendo em uma sociedade escura, em uma sociedade de trevas. Entretanto, a igreja é uma contracultura, a igreja é um povo à parte, porque se na sociedade no geral, no mundo, impera as trevas, o mundo pode olhar para a casa de um cristão e dizer, ali existe luz. Eu quero esta luz. Eu quero essa luz.
Eu quero experimentar esta luz. Foi o próprio Jesus Cristo que disse: vocês são o quê? A luz do mundo. E vocês são o sal desta terra. Agora, esta luz é um exemplo muito claro de que Deus faz distinção entre o seu povo e aqueles que não pertencem a Ele. Isso deve ficar muito claro para você. Agora, isso também é uma verdade de que a igreja tem uma luz, ela brilha. E você precisa sair daqui nesta noite sabendo disto. Sabendo do privilégio que você tem diante de Deus. E sabendo também da responsabilidade que você tem diante de Deus. E sabendo também que esta luz que brilha em você, brilha lá na tua casa, não é mérito teu. É a luz de Cristo. E ela brilha através de Cristo. E quanto mais você se aproxima de Cristo, ela brilhará para este mundo. E não por causa das tuas obras, por causa das minhas obras, por causa do nosso comportamento, mas por causa do comportamento de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, da obediência de Jesus Cristo e da entrega de Jesus Cristo. O Salmo 36 diz o seguinte: na tua luz eu vejo a luz. Na luz de Cristo, nós somos a luz deste mundo. Não é mérito nosso. Esse salmo começa dizendo, queridos, da sociedade. Ele vai descrever o estado da sociedade. E quando ele muda o contraste, ele diz: por tua misericórdia, tu resgataste um povo, chamaste um povo, e por causa da tua luz, nós enxergamos a luz. Este mundo só está em pé hoje, queridos. Isso aqui não virou ainda um bang-bang italiano? Um caos? Por causa da luz de Cristo que está aqui. E essa luz é a igreja. Você representa a luz de Deus neste mundo. Você. Você não enxergava. Mas houve um momento na história que você passou a enxergar. E a nossa história é a história do cego que Jesus curou no Evangelho de João, capítulo 9. Em que perguntaram: esse cara nasceu cego por causa dos pais dele ou dele? Jesus diz: não para com essa conversa fiada. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas ele nasceu desse jeito para que a glória de Deus se manifeste. Aí teve uma discussão teológica, religiosa lá, entre os judeus e Jesus. Aí perguntaram para o cara: quem te curou? Você viu quem foi? Ele falou assim: eu não sei de nada, cara, eu era cego. Só sei disso, eu era cego e agora eu vejo. A tua biografia é escrita com estas palavras: eu era cego, eu não pude curar a minha cegueira, mas houve alguém que curou a minha cegueira quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e enviou o Espírito Santo para que eu enxergasse Ele, rendesse-me a Ele e fosse transformado em um novo homem. Eu era cego, agora eu vejo. Tarde te amei, dizia o Santo Agostinho. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Não dá tempo de ler, outro dia eu vou ler essa poesia. Hoje não dá tempo. Vamos lá, versículo de número 24. Diante da escuridão, diante das trevas, olha o que o faraó faz. Ele chama Moisés. Ele disse: vão e adorem ao Senhor. Ele sabe o que tem que fazer. Ele não quer fazer. Você pode ter certeza, irmãos, que nós sabemos o que é o certo.
Quinta-feira a Marciele perguntou aqui de que a obediência a Deus, ela é objetiva, não é subjetiva. As pessoas ficam lutando para descobrir a vontade de Deus. Aí elas vão na casa de um profeta, vão na igreja lá que tem profecia, revelação. Escute, a vontade de Deus está revelada na Bíblia. E você precisa se atentar para realizar a vontade de Deus nas coisas elementares, as coisas que você entende. Você precisa de que alguém entenda, explique para você a exegese, o grego, o hebraico, de amar os seus vizinhos? Precisa que explique isso? Você precisa, marido, que alguém explique teologia para você de que você precisa amar a sua esposa? Se possível, morrer por ela. Se tem alguém que precisa ficar mais cansado dentro da sua casa, é você e não ela. O que foi aí? Se tem alguém que precisa ir morto para a cama, é você e não ela. Que amar pressupõe servir. Você precisa que alguém explique isso para você? Mulher, você precisa que alguém explique para você que você tem que obedecer ao seu marido? Filho, você precisa que alguém explique para você que você precisa honrar o teu pai? Se preparar para cuidar dele na velhice? Precisa que alguém explique para você que você precisa vir na igreja? Porque a Bíblia diz, não deixe de congregar. Não é para ficar em casa assistindo televisão ou assistindo um culto pela internet. É para congregar com o povo de Deus. Porque você vai estimular uns aos outros fazendo isso. Não precisa, queridos. A Bíblia precisa que alguém explique para você sobre dízimo, sobre oferta. Não precisa, é muito claro. Mas aí a gente quer, sei lá, o Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, dizia que nós lemos a Bíblia como um rato que quer pegar um queijo da ratoeira, então ele fica assim, ó, tentando elaborar um jeito de ir lá e pegar o queijo da ratoeira sem ser pego por ela. Nós queremos ler a Bíblia e desfrutar das coisas da Bíblia sem ser pegos pela Bíblia. E a melhor coisa do mundo é ser pego por este livro, porque este livro vai libertar a gente de nós mesmos, vai libertar a gente do pecado, vai libertar a gente do mundo e fazer a gente ser feliz de verdade. Glória a Deus pelo Evangelho de Jesus. A gente não se perturba com as coisas difíceis da Bíblia. A gente tem que se perturbar com as coisas fáceis, irmãos. Obedecer. Só que o faraó não queria se render. Olha o que ele propõe para Moisés, olha só. Vão e adorem ao Senhor. Fique somente os seus rebanhos e o seu gado. Na praga anterior, na semana passada, ele propôs para o Moisés, abre aí 10, Êxodo 10, versículo de número 10. Na praga anterior, olha o que ele diz. Então Faraó disse, que o Senhor esteja de fato com você. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Na praga anterior, ele pede para deixar as crianças no Egito. Agora ele está pedindo para deixar a única coisa que os judeus tinham, as ovelhas e umas vacas. A posse deles. Olha a resposta do Moisés. Moisés respondeu, então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Mexer com o bolso do faraó. Não quero. Nenhum casco de animal ficará para trás. Porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E, enquanto não chegarmos lá, não saberemos
com que animais teremos de adorar ao Senhor? Você está no 2º livro da Bíblia. Abra a sua Bíblia no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, rapidinho. Deuteronômio 16. Olha o princípio que está aqui na resposta do Moisés. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem apresentar-se de mãos vazias diante do Senhor. Mas cada um oferecerá, olha de onde vem as nossas ofertas aqui, ó. Vocês não podem comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Com gratidão no coração vocês venham cultuar a mim, porque eu tenho abençoado vocês. Eu tenho abençoado a vida de vocês. Em meio à escravidão do Egito, vocês não vão deixar o Egito com as mãos vazias. E como expressão de gratidão, não compareçam diante de mim. Vocês vão trazer essas posses que vocês vão sair do Egito e vão apresentar diante de mim como um sacrifício agradável aos meus olhos, às minhas narinas. Mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Na proporção, segundo a bênção, você vai trazer ao Senhor. Não apareçam diante de mim com as mãos vazias. É uma expressão de gratidão. Por isto, Faraó, nós não vamos deixar os nossos bens no Egito. Ao expressar a sua rebeldia, o Faraó aqui, Satanás, está dizendo para todos nós, queridos, que ele quer que as nossas crianças fiquem fora do culto a Deus, fiquem fora da aliança, e ele quer também que as nossas posses, os nossos bens, não sejam dados a Deus como sinal da nossa gratidão e da nossa adoração. Os nossos filhos, os nossos bens. E no fundo, bem no fundo, essa rebeldia de Faraó é sempre ir além em não acatar aquilo que Deus pede para ele. E talvez esse seja o retrato dos seres humanos. Que isso não seja a nossa realidade, queridos. Tentar diminuir os termos do chamado de Deus. E o chamado de Deus para nós hoje é este: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai ganhá-la. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os homens sempre têm uma pouca percepção sobre a soberania de Deus, por isso que eles tentam atenuar as exigências de Deus. E eles acreditam que Deus vai se satisfazer com as nossas barganhas, com as nossas permutas. Eu conheço pessoas, olha, eu vou ser simpático à igreja, mas eu não vou semanalmente nos cultos. Vou de vez em quando, vou ser simpático.
Mas esse negócio de terça, quinta, domingo, não vou. Há outros que dizem, eu vou, mas eu não vou fazer nenhum tipo de compromisso público com Jesus Cristo. Eu não vou me batizar e tampouco fazer uma pública profissão de fé. Não estou pronto para isto. Há outros que dizem, eu vou me batizar, entretanto eu não vou me envolver. Se Deus me chamar para fazer alguma coisa, eu não vou me envolver, eu não quero me envolver. Tem outros que dizem, eu posso até dar o meu tempo, mas eu não vou dar nenhum tostão. Outros que dizem, eu vou dar parte de mim, mas eu não vou me dar por inteiro. E no fundo, eu quero Cristo, mas eu não quero abrir mão da minha vida, dos meus projetos, dos meus sonhos. E uma palavra que tem me falado muito comigo ao longo desses dias é de que, no fundo, muitos querem, e eu não quero ser esse homem, usar Cristo como um meio para atingir um fim, sendo que Cristo é o fim das nossas existências, Ele é o início e o fim, Ele não é um meio para um fim. Ou a gente se entrega por inteiro e a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou ficaremos em cima do muro, como Faraó. Aí ele se rebela. Para terminar, versículo de número 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo ir. Faraó disse a Moisés, saia da minha presença e tenha cuidado, para nunca mais aparecer aqui. Porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Já deu. Ó Moisés. Tá bom. Você não quer? Lembra o que Jesus disse? Você vai pregar para alguém, se ele não quiser te ouvir, o que você tem que fazer? Sai, bata o pé. Deixa ele. Deixa ele lá. O importante é que você pregue para ele. O importante é que você fale da verdade para ele. Charles Spurgeon, um dos seus sermãos, ele diz o seguinte: se o inferno estará cheio de gente, que no inferno estejam as pessoas conscientes de que elas foram para lá porque elas recusaram a Cristo, mas que a gente fale para elas acerca de Cristo, se elas receberão ou não, isto é obra de Deus e delas, mas que as pessoas possam ir para o inferno ciente da verdade do Evangelho. Por isso a gente precisa pregar. Pregar, pregar e pregar. Queridos, esta praga é só um trailer do que está para vir ao mundo no futuro. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse 16, você verá essas mesmas pragas que virão ao mundo em breve. E sabe por que a gente não tem medo delas? Sabe por quê? Eu quero que você abra a sua Bíblia, rapidamente, em Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, versículo 44. Por que a gente não teme as trevas que virão ao mundo? Não é literal, tá bom?
é simbólica. Mas a gente não teme. E por que nós não tememos essas trevas? Por causa do que está escrito aqui em Lucas 23 e 44. Já era quase meio-dia. E, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. No Egito foram 3 dias. Em Jerusalém, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Nós não tememos as trevas que virão ao mundo, porque houve trevas em Jerusalém quando Jesus morreu. Significa que Jesus Cristo estava levando em si todo o pecado do mundo. Significa que Jesus estava levando em si a maldição do Egito. Jesus estava levando em si a maldição que estava destinada à minha vida. Jesus Cristo estava levando em si a maldição que estava destinada a todos nós. Ele morreu naquela cruz, experimentou profundas trevas e, ao ser retirado da cruz, ele foi colocado em um túmulo, onde ele ficou 3 dias em profunda escuridão, para que eu e você experimentássemos a sua luz. Por isso que Jesus Cristo diz em alta voz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Paulo diz que quando alguém confia em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e abandona a sua antiga vida, esta pessoa é transportada do reino das trevas e é transportada para o reino do Filho de Deus em amor. Hoje, se você ainda não colocou a sua confiança irrestrita em Jesus Cristo, eu te convido para que você confie nele, se entregue a ele. Você precisa se entregar a ele de coração, de alma, de entendimento, com a sua força, porque ele é a única esperança que você tem de não experimentar as profundas trevas na sua vida, na sua família, neste mundo, porque ele é a luz do mundo. Venha a Jesus Cristo. Mas eu já vim a Jesus Cristo no passado. Hoje é o dia de renovar a aliança com ele. Venha a ele. Esqueça a maneira em que você acredita que você sabe viver, a sua inteligência, a sua sabedoria. Confie em Jesus Cristo. Se entregue a ele. E as trevas serão dissipadas da sua vida. A sua casa, às vezes, tem trevas. Venha a Cristo. Falta luz. Venha a Cristo. No teu interior há muitos conflitos. Venha a Cristo. Quem me segue, olha só. Quem me segue, nós estamos falando sobre discipulado aqui. Quem me segue não andará em trevas. Que promessa gloriosa. Feche os teus olhos. Eu não sei se alguém aqui deseja uma oração. Você pode levantar as tuas mãos. Nós vamos orar por você. Senhor, muito obrigado, porque na tua luz nós vemos a luz. Muito obrigado, porque Jesus Cristo dissipou as trevas. Ele é a luz deste mundo.
Que esta luz brilhe no lar dos meus irmãos hoje. Que esta luz brilhe dentro dos corações dos meus irmãos hoje. Que esta luz brilhe na nossa igreja hoje. Em Balneário Camboriú hoje. No Brasil hoje, Senhor. A luz de Jesus Cristo. A luz que dissipa todas as trevas. Aceite a nossa adoração. A confissão dos nossos pecados. O reconhecimento da nossa incapacidade de enxergar a tua luz. Aceite, Senhor. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar em resposta à palavra de Deus. Que a graça preciosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Santo e doce Espírito de Deus, esteja com você, com seus filhos, com os filhos dos teus filhos, hoje e sempre. Amém. Vamos recitar a nossa doxologia, todo mundo juntos? 1, 2, 3. Ora, que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém.
Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Uma ótima semana.